Salve medievais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medievalcast. É curioso, né? Como a palavra medieval hoje em dia se tornou quase um xingamento. Totalmente. A gente ouve o tempo todo. Ah, isso é uma atitude medieval. Sempre querendo dizer que é algo atrasado, violento, ignorante. Virou um carimbo negativo, assim, automático. Uhum. E é bem esse incômodo que está no centro da nossa conversa hoje. A gente está com um material aqui, um artigo bem provocador do site História Medieval. E a pergunta que ele faz é direta. E qual é? Por que a Idade Média se tornou um campo de batalha tão acirrado para a militância política de hoje? Nossa, pergunta boa. Pois é, então a nossa missão aqui é mergulhar nisso. Tentar entender por que esse período de 1000 anos provoca reações tão viscerais. E mais, por que qualquer tentativa de um historiador chegar e falar calma, a história é um pouco mais complexa, costuma ser recebida com hostilidade. É um choque, né? É um choque total entre a história como disciplina que busca entender e o uso do passado como arma política, que busca mais é julgar. Ok, então vamos lá. Para começar, de onde veio essa imagem tão ruim da Idade Média? Essa fama de Idade das Trevas sempre existiu? Então, essa é a origem de tudo, né? E a resposta é não. Ela não existiu sempre. Ah, não? Não, o artigo deixa muito claro que essa imagem é uma invenção, uma construção intelectual e bem moderna, por sinal. O texto aponta 2 momentos-chave que criaram essa reputação. O primeiro foi lá no Renascimento. Ah, a turma que veio logo depois. Faz sentido eles quererem se diferenciar. Exatamente. Os humanistas do Renascimento, eles queriam se posicionar como os verdadeiros herdeiros da cultura clássica, sabe? Grécia, Roma. Claro. E para fazer isso, eles precisavam criar um contraste, um vale sombrio entre eles e a antiguidade. E que vale foi esse? Os 1000 anos da Idade Média. Eles pintaram esse período como uma longa noite de decadência cultural, de latim ruim, arte primitiva, barbárie. Entendi. Foi tipo uma campanha de marketing negativo para valorizar o próprio peixe. Olhem como nós somos iluminados em comparação com essa gente que veio antes. É uma ótima analogia. E se o Renascimento acendeu o fósforo, o Iluminismo, lá no século XVIII, jogou gasolina na fogueira. Ah, e piorou. Piorou muito. Os iluministas radicalizaram essa visão. A bandeira deles era a razão, a ciência, o progresso. E qual era o oposto perfeito para tudo isso? A Idade Média. A Idade Média, ela foi consolidada como símbolo máximo da superstição, da tirania da igreja, da ignorância. Um milênio inteiro foi achatado, sabe? Virou uma caricatura para servir de contraponto. Então, primeiro eles criaram o buraco e depois o iluminismo cavou mais fundo para parecer ainda mais brilhante em comparação. Perfeito. E é aqui que o artigo introduz um conceito que é fundamental. A ideia de um passado funcional. Passado funcional. Isso. A Idade Média, para essas narrativas, ela precisava funcionar como um espantalho. Tinha que ser mantida simples, homogênea e principalmente negativa, para que a modernidade pudesse olhar para trás e dizer: vejam o quanto progredimos. Entendi. Ela cumpriu uma função no discurso do progresso. Virou uma espécie de vilão profissional da história, para a gente poder se sentir um mocinho. É isso. É exatamente isso. Você resumiu a ideia de forma brilhante. Ela não era estudada por si mesma, mas usada como ferramenta para outra história, a nossa. Certo. Então essa imagem de Idade das Trevas foi inventada, mas ela colou por muito tempo. Quando que os próprios historiadores começaram a dizer: opa, pega aí, a história não foi bem assim? Essa virada é mais recente do que a gente imagina. Começou para valer no século XX. A historiografia, que é o estudo de como a história é escrita, passou por uma revolução. O foco mudou radicalmente. E como foi essa mudança? Em vez de julgar o passado com os nossos óculos, os historiadores começaram a fazer um esforço imenso para entender aquele mundo nos seus próprios termos. E como eles fizeram isso? O artigo cita exemplos? Sim, e são exemplos importantíssimos. Menciona o Mark Bloch, um dos fundadores da Escola dos Análises,
Ele olhou para o feudalismo, por exemplo. Peraí, então o que o Bloch mostrou foi que o feudalismo que a gente aprende na escola como algo caótico, na verdade fazia todo sentido para os problemas daquela época. Era uma solução, não um erro. Exatamente. Bloch mostrou que o feudalismo não era atraso. Era uma resposta social e política muito complexa e lógica para um contexto de fragmentação do poder, de insegurança. Entendi. O artigo também cita o Georges Dubé, que investigou as estruturas de poder, as mentalidades, e mostrou que elas tinham uma racionalidade própria, que a gente não pode simplesmente descartar como irracional. E essa investigação foi só sobre poder e economia? Não, e aí entra outra figura gigante que o texto menciona, Jacques Legoff. Legoff. O trabalho dele é fascinante porque ele foi para o campo do imaginário. Ele estudou como as pessoas da Idade Média pensavam o tempo, o trabalho, a vida após a morte. Ele tem um livro famoso sobre o nascimento do purgatório. Nossa, então até o que a gente chama de superstição tinha uma lógica interna, um sistema por trás. Não era só gente ignorante com medo do escuro. Exato. Legoff mostrou que essas práticas obedeciam a sistemas simbólicos coerentes, sofisticados. A grande virada foi essa. A Idade Média deixou de ser vista como um erro histórico e passou a ser entendida como um universo cultural inteligível, com sua própria lógica. Então o ponto não é dizer que a Idade Média foi um paraíso nem passapano para a violência, mas sim que foi um lugar, com gente, com lógica, com problemas e soluções próprias, e não só uma caricatura. Você pegou o ponto central. O objetivo da historiografia séria não é reabilitar moralmente o período, não é dizer se foi bom ou ruim, é resgatar do campo do estereótipo e trazer para o campo da análise histórica, com toda a sua luz e sombra. É aqui que fica realmente interessante. Ok, entendi. Os historiadores estão lá cavando, mostrando a complexidade. Mas aí entra a militância hoje em dia e a coisa pega fogo. O artigo explica por que esse choque acontece? Ele vai no coração do problema. O que a gente tem é um choque fundamental entre duas maneiras de se relacionar com o passado. Certo. A disciplina da história, por natureza, opera pela complexificação. O trabalho do historiador é adicionar camadas, mostrar nuances, contextualizar, sabe? Ele olha para um evento e pergunta por quê, como... Entendi. Ele complica. Isso. Já a militância, muitas vezes, e por razões que fazem sentido para os seus objetivos, precisa do oposto. A simplificação. A simplificação, a polarização, o julgamento moral imediato. Para a militância, o passado não é tanto um objeto de investigação autônomo. Ele é mais um arsenal, uma caixa de ferramentas para legitimar posições e travar batalhas no presente. É a briga da nuance contra o slogan, então. Pode ser visto assim. E a Idade Média se tornou o alvo perfeito para isso. O artigo usa uma metáfora que eu acho poderosíssima. Ela funciona como um espelho moral invertido. Espelho moral invertido. Gostei disso. O que significa? Significa que a sociedade atual projeta na Idade Média tudo aquilo que ela mais rejeita em si mesma ou que ela quer dizer que superou. A intolerância, o autoritarismo, o pensamento dogmático. Certo. Ao transformar a Idade Média nesse monstro, o presente consegue, por contraste, se autoafirmar como o auge da tolerância, da liberdade, da racionalidade. Nossa, essa ideia do espelho invertido é muito forte. Então, no fundo, quando a gente critica a Idade Média com tanto fervor, estamos mais falando sobre nós mesmos e sobre como queremos nos ver. Em grande medida, sim. E é por isso que a complexidade incomoda tanto. Quando o historiador chega e diz, olha, essa intolerância que você aponta tinha lógicas específicas, ele não está defendendo a intolerância. Claro que não. Ele está quebrando o espelho. E ao quebrar o espelho, ele bagunça essa autoimagem confortável que o presente construiu para si. E isso gera uma reação bem hostil. Certo, essa briga entre a complexidade da história e a simplicidade da militância faz sentido. Mas vamos para o campo minado de verdade. Religião. Quando se fala em Idade Média, as palavras igreja, inquisição, cruzadas vêm logo à mente, né? Sim, e geralmente de forma bem negativa. O artigo aborda isso como o epicentro da polêmica, sem dúvida. A visão militante, herdeira daquela caricatura iluminista, retrata o cristianismo medieval como uma força monolítica, um bloco único de repressão intelectual que paralisou o pensamento por 1000 anos.
Mas pelo que a gente já conversou, a realidade era mais complicada. Muito mais. A historiografia mostra que o pensamento racional no Ocidente não se desenvolveu apesar da Igreja, mas em grande parte dentro dela. As maiores criações intelectuais do período nasceram num contexto cristão. O exemplo mais forte são as universidades. Pera, as universidades são uma criação medieval. E dentro da Igreja. Isso quebra totalmente a imagem de que a religião só servia para suprimir o conhecimento. Exatamente. Paris, Bolonha, Oxford, Coimbra, todas nasceram ali entre os séculos XII e XIII, como corporações de mestres e alunos, muitas vezes ligadas a catedrais. E dentro delas floresceu um método de investigação chamado escolástica. Escolástica. Hoje a gente usa escolástico como algo pedante, inútil, mas na época era o suprassumo da investigação racional. E como funcionava esse método? Era incrivelmente rigoroso. Baseava-se na question, na pergunta. Você pegava um tema, lia as autoridades, levantava os argumentos a favor, os argumentos contrários e depois buscava uma solução lógica para resolver a contradição. Era usar a razão para entender o mundo. Ok, mas e a Inquisição e as Cruzadas? Não dá para negar que aconteceram e foram extremamente violentas. Elas são a prova definitiva do obscurantismo, não? Elas são, sem dúvida, a artilharia pesada no discurso de condenação. E o problema, como o artigo aponta, é que esses eventos são transformados em símbolos monolíticos, retirados de todo e qualquer contexto. Como assim? Pega-se a Inquisição, por exemplo. No imaginário, ela vira uma espécie de KGB onipresente, que controlava tudo e todos com pura arbitrariedade. E não era assim. Não. A Inquisição medieval não foi uma instituição única, centralizada. Houve várias. E ela operava com lógicas jurídicas da época. Tinha procedimentos, regras, manuais. Era um tribunal com uma lógica jurídica própria, por mais que hoje a gente ache essa lógica abominável. Entendi. Reduzir tudo a sadismo e arbitrariedade nos impede de entender como aquilo funcionava. E as Cruzadas, que são vistas como o ápice do fanatismo religioso? A mesma lógica de simplificação se aplica. O discurso militante as resume a guerras santas e racionais, mas a realidade histórica é de uma complexidade absurda. Eram eventos religiosos, sim, mas também políticos, sociais e econômicos, tudo ao mesmo tempo. Então o ponto não é passar pano ou defender a violência, é isso. É entender que um evento como as Cruzadas tinha 1000 motivações ali dentro, política, grana, poder. E não só um interruptor de fanatismo que foi ligado. Perfeitamente colocado. E aqui o artigo faz um alerta que é talvez o mais importante de todos. Explicar não é justificar. Contextualizar não é desculpar. Certo. O trabalho do historiador é entender o processo. O objetivo não é sentar no nosso pedestal do século XXI e distribuir sentenças morais. Isso é fácil, mas não produz conhecimento. Faz todo sentido. Então, como essa distorção do passado, esse uso da Idade Média como vilão, afeta os nossos debates hoje? O artigo discute isso usando um termo que a gente vê bastante por aí, neomedievalismo. Mas ele faz questão de separar os diferentes usos dessa palavra. Certo, porque parece que usam para tudo. Exato. Ele divide em 3 níveis. Primeiro, tem um uso acadêmico técnico. Em relações internacionais, por exemplo, usam neomedievalismo como uma metáfora para descrever o mundo atual, com a soberania dos estados sendo desafiada por corporações, ONGs. Ok, esse é o uso específico de especialista. Qual o segundo? O segundo é um uso jornalístico, mais solto. Mas o problema de verdade está no terceiro nível, o uso militante acusatório. É aqui que medieval vira só um rótulo pejorativo, um insulto. Chamar um adversário de medieval é uma forma de condená-lo sumariamente. É o xingamento que a gente falou no começo. Exatamente. E esse uso depende 100% daquela caricatura da Idade das Trevas. O artigo até cita uma ideia do Humberto Eco, a de uma Idade Média imaginária. Que é isso? Um depósito de estereótipos que a modernidade criou para falar mais de si mesma do que do período real. E eu imagino que isso desça até a base, né?
chega na sala de aula e impacta como a gente aprende história. Com certeza. O artigo descreve um fenômeno muito preocupante que ele chama de pedagogia da condenação. Pedagogia da condenação. É quando o ensino da Idade Média se transforma não num exercício de compreensão, mas num tribunal. A pergunta na sala de aula deixa de ser como e por que essa sociedade funcionava assim e passa a ser vamos listar os erros dessa sociedade para condená-los. E qual o problema disso? Parece até que estamos ensinando valores positivos de tolerância. O problema é que isso reforça o que os historiadores chamam de presentismo normativo. É a tendência de julgar o passado usando os valores e as normas do presente como se fossem uma única régua possível. Ah, entendi. É quase como julgar seu bisavô por não usar cinto de segurança no carro. A mentalidade, as regras, as preocupações eram outras. Não dá para aplicar a régua de hoje, certo? Ótima analogia, é precisamente isso. O resultado é que o aluno não aprende a pensar historicamente, a entender a complexidade dos processos. Ele aprende a repetir um juízo moral pronto, pré-fabricado. Entendi. E o artigo faz uma distinção final que é crucial. Um historiador pode e muitas vezes tem uma posição política. O problema não é ter convicções. O problema é quando a militância substitui o método histórico. É quando a conclusão vem antes da análise. Uau! Ok, depois de tudo isso, qual é a grande ideia que a gente pode tirar dessa análise? Fica bem claro para mim que o debate sobre a Idade Média hoje não é só sobre um período histórico distante. Não mesmo. É um conflito muito mais profundo. De um lado, você tem o método histórico, que é um exercício de humildade. Ele busca a complexidade, a nuance. E do outro, o uso ideológico do passado, que precisa de símbolos simples, de heróis e vilões, para travar as batalhas do presente. Isso levanta uma questão importante. O artigo termina com uma reflexão que é, na verdade, um chamado à responsabilidade. E qual seria? Ele sugere que, num mundo onde o passado é cada vez mais usado como arma, a insistência do historiador na complexidade, na nuance, no método, deixa de ser apenas um ato acadêmico. Vira o quê, então? Torna-se, como o próprio texto sugere, uma forma de resistência intelectual, uma resistência contra a simplificação que empobrece nosso entendimento não só do passado, mas do nosso próprio presente. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio.